Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou verificando, vendo lá que não estão assistindo às aulas, né? Isso é muito ruim, tá? Então, eu tô gravando as aulas para vocês terem tempo para estudar, e vocês não estão assistindo às aulas, tá? Então, vou puxar a orelha de vocês. Vamos lá, então, gente, falar das complicações do pós-operatório, tá bom? Eu adoro clínica cirúrgica e eu acho que vocês também deveriam de gostar, tá bom? Então, vamos lá. O pós-operatório, PO, né? O pós-operatório inicia-se a partir da saída do cliente da sala de operação e perdura até sua total recuperação. Subdivide-se em pós-operatório imediato, que eu já havia dito, POI, que é até as 24 horas posteriores à cirurgia. Então, terminou a cirurgia até 24 horas depois dele ter saído ter terminado a cirurgia, é o pós-operatório imediato. E temos o pós-operatório imediato, que é das 24 horas até 7 dias depois, tardio. É o pós-operatório imediato, que é das 24 horas até 7 dias depois da cirurgia, e o pós-operatório tardio, que é das 7 dias até o recebimento da alta, tá? Caso ele fique bastante tempo assim, tá bom? Pós-operatório imediato, POI. Esse é o período que é considerado crítico. Considera-se que o cliente estará inicialmente sob efeito da anestesia geral ou a raquianestesia peridural ou local. Nessa circunstância, apresenta-se bastante vulnerável às complicações, né? Respiratórias principalmente. Assim, é fundamental que a equipe de enfermagem atue de forma a restabelecer as funções vitais, aliviar-lhe a dor e os desconfortos pós-operatórios, como náusea, vômito e distensão abdominal. Eles ficam um tempo, por causa da anestesia, sem fazer xixi, tá? Manter-lhe a integridade da pele e prevenir a ocorrência de infecções, que é muito sério, né? Ao receber o cliente na UTI ou enfermaria, a equipe deve tranquilizá-lo, informar onde se encontra e perguntar-lhe se sente alguma normalidade ou desconforto. Depois, ele é levado lá para RPA, né? A recuperação pós-anestésica, aí você tem que ficar observando os sinais vitais dele, tudo certinho. Depois que ele volta, não teve nenhuma complicação, aí a gente tem que ir conversando com ele para avaliar dor, sede, desconforto, tá bom? Atualmente, alguns clientes em situações de POI, que é pós-operatório imediato, passam as primeiras horas na UTI, não por apresentarem complicações, mas para evitá-las, especialmente idosos, diabéticos ou cardiopatas, tá? Então, em algumas instituições é preconizado que o pós-operatório imediato, alguns pacientes com algumas patologias, né? Crônicas, eles devem ficar sendo assistidos na UTI, tá? Não é toda instituição, tá bom? Todos os cuidados prestados devem ser registrados pela enfermagem, dados como o tipo de anestesia, cirurgia realizada, o horário de chegada, as condições gerais do cliente, a presença de drenos, soluções venosas, sondas e catéteres. É aquilo que eu sempre falei para vocês. Anotação de enfermagem. Tudo tem que ser anotado. Gente, se você mudou o decúbito do paciente, tem que anotar lá, tá? Vamos falar das complicações do pós-operatório. A ocorrência de complicações no pós-operatório implica piora do quadro clínico do paciente. Aumento do período de recuperação cirúrgica e, em alguns casos, até mesmo o óbito. Por isso, é vital
que a prevenção, identificação e imediata intervenção sejam realizadas o mais precocemente possível. Lembra lá no pré-operatório que eu falei de todos aqueles preparos? Então, tudo aquilo é para evitar alguma complicação lá do pós-operatório, tá? É muito importante. Alterações dos sinais vitais é a primeira coisa que a gente fica de olho. Quando ele está lá na RPA, monitorar ele sempre, tá? Ficar de olho lá no monitor. É importante que a temperatura corporal seja controlada com maior frequência, bem como atentar para a instalação do quadro convulsivo, principalmente em crianças. Gente, toda essa complicação é por causa de anestesia, tá? Lá no pós-operatório imediato que eu tô falando. Como as alterações térmicas levam a alterações dos sistemas cardiovascular e respiratório, recomenda-se que os sinais vitais também recebam idêntica frequência de controle. Principalmente crianças. Como as alterações térmicas levam a alterações dos sistemas cardiovascular e respiratório, recomenda-se que os sinais vitais também recebam idêntica frequência de controle, o qual possibilita a identificação precoce do choque, que é a intercorrência mais grave, muitas vezes fatal. Choque hipovolêmico, choque cardiogênico, tá? Todos esses choques. Assim, esses controles devem ser realizados até que o cliente estabilize suas condições físicas. Em alguns casos, o cliente deseja seus objetos pessoais, tais como óculos, aparelho de audição, etc., cuja oferta pode sanar necessidades básicas pessoais e, assim, acalmá-los. Se for possível dar o óculos, gente, o óculos está grudado na minha alma, né? Então, eu não consigo, eu durmo de óculos. Então, se for possível, né, para mantê-lo calmo e tirar algum desconforto dele, oferecer o que ele tá pedindo, tá? Dá o que ele tá pedindo. Assistência nas mais frequentes alterações. No tocante à respiração, essa pode estar alterada por efeito do anestésico que deprime o sistema nervoso ou por obstrução das vias aéreas devido à aspiração dos vômitos ou das secreções. A cirurgia provoca no cliente um período de instabilidade orgânica que pode se manifestar pela alteração de temperatura, hipotermia ou hipertermia, né? Na hipertermia, a equipe de enfermagem pode retirar os cobertores, esfriar o ambiente, aplicar compressas frias nas regiões frontal, axilar e inguinal e medicar com antitérmico de acordo com a prescrição. Na hipotermia, o cliente deve ser agasalhado e sua temperatura monitorizada. Gente, é assim, lá no centro cirúrgico é frio pra caramba, tá? É muito gelado por causa dos equipamentos. Então, no caso lá de hipertermia, né, aumenta lá da temperatura dele, tira tudo, deixa ele bem fresquinho. Se tem prescrição lá de um antitérmico, dá o antitérmico para ele monitorar, tá? Porque aumento de temperatura, ele pode convulsionar. Na hipotermia, ao contrário, sempre agasalha, mas quando ele sai da sala cirúrgica, ele já tá aquecido, tá? Ele já tá com cobertor, justamente por causa da anestesia e por causa da perda de sangue, às vezes que não foi muito, mas também não foi pouquinho, tá bom? Então, ele já sai lá da sala cirúrgica com o cobertor, todo agasalhadinho. É só monitorar mesmo, tá? A diminuição da pressão arterial e pulso são ocasionados pela perda de sangue durante a cirurgia. Efeito do anestésico ou mesmo mudança brusca de posição. A hipotensão arterial é a complicação precoce mais frequente encontrada nas pessoas submetidas à raquianestesia, devendo ser corrigida com hidratação rigorosa por via endovenosa, mantendo-se o cliente em posição Trendelenburg para melhorar o retorno venoso e administrar oxigênio. Gente, Trendelenburg
é aquele que a cabeça do paciente fica mais para cima, tá? Então, ou teremos inverso, que os pés ficam para cima e a cabeça para baixo, né? Então, como ele disse aqui pra gente, por causa da anestesia, sempre, a maior parte dos casos é por causa da anestesia, então tem uma queda da pressão arterial, tá? Então tem que ficar de olho no monitor e, caso aconteça, colocar ele na posição para ter retorno venoso para onde? Para a cabeça, né? Então colocar em Trendelenburg inverso, tá? E dar-lhe soro, tá bom? Dá-lhe soro, porque precisa hidratar o paciente, tá? Ele precisa ter um volume de líquido lá pro coração dele suprir o que tá faltando, beleza? Dor. A dor mais comum é a que ocorre na região alvo da cirurgia, o qual diminui gradativamente com o passar do tempo. Por ser a dor uma experiência subjetiva e pessoal, ou seja, só o cliente sabe identificá-la e avaliar sua intensidade, não devemos menosprezá-la, mas sim providenciar o medicamento prescrito para analgesia de forma a não permitir que se torne mais intensa. Gente, é aquilo. Dor, cada um tem a sua. Não pode dizer que o paciente está com frescura, não sei o que. Seu José, de 1 a 10, qual que é a intensidade da sua dor? Ele vai dizer para você. E com certeza lá na prescrição vai ter alguma medicação para diminuir a dor. Administrar na medicação, tá? Muitas vezes na prescrição médica há analgésicos que devem ser administrados a intervalos regulares e sempre que necessário. Mesmo que o cliente não relate dor intensa, a administração da medicação é importante para prevenir a sensação dolorosa mais intensa e contínua. Mesmo que ele não diga para você que ele está com dor e lá está prescrito uma medicação de 8 em 8 horas, vamos dar a medicação de 8 em 8 horas. Porque às vezes ele está sob anestesia ainda, porque tem gente que o organismo fica um tempo ainda, né? Então, ele tá com anestesia. Então, para não aumentar essa dor, vamos prescrever a medicação, vamos administrar a medicação, tá? Atualmente, todo cliente cirúrgico deve ter prescrição de analgesia, o que integra o sucesso da operação e possibilita sua maior reabilitação. Outras manobras estratégicas podem auxiliar no alívio da dor, tais como respeitadas devidas contraindicações, afrouxar ou trocar os curativos, desde que seja permitido, tá? Se lá não tiver prescrito curativo oclusivo, você pode pôr um curativo fechado, alguma coisa assim, então afrouxa lá o curativo, tá bom? Desde que tenha sido prescrito. Aliviar a retenção de urina e fezes, fazer a mudança de decúbito, apoiar segmentos do corpo em coxins e aplicar compressas frias ou quentes, escurecer o ambiente e diminuir os barulhos, estimulando o cliente a repousar ou proporcionar-lhe algo que o distraia, por exemplo, a televisão, a música, a revista, o celular, o que seja, tá? As ações a serem implementadas devem considerar a necessidade e o tipo de cliente, bem como os recursos disponíveis na unidade. Claro que eu só vou oferecer esse tipo de coisa à televisão se a unidade tiver, senão não tem como, tá bom? Aliviar a retenção de urina e fezes, gente, se ele não está defecando, eu tenho que dizer para meu enfermeiro, e o meu enfermeiro vai falar com o médico para quê? Para dar um laxativo para ele, porque isso dá uma distensão abdominal, tá? Fazer xixi, não tá conseguindo fazer xixi, vou comunicar ao enfermeiro, o enfermeiro vai tomar as providências para esse paciente fazer xixi, tá bom?
Os coxins, gente, dependendo se ele tem que ficar numa posição, principalmente da hack, que não pode ficar, não pode levantar a cabeça, então você tem que fazer o máximo possível para ajudar esse paciente, tá? Coxim, se ficar levantando muito a perna dele, ele vai ter um retorno, um refluxo sanguíneo que não vai ser bom. Em casos que pode fazê-lo, tá? Realizadas essas medidas, se a dor ainda persistir, deve-se verificar junto ao enfermeiro ou médico a possibilidade de administrar outros medicamentos, sempre com a orientação do enfermeiro. O enfermeiro vai conversar com o médico, tá, gente? A gente não faz nada assim, porque eu quero fazer, tá bom? A equipe de enfermagem deve acompanhar a evolução da dor, pois só assim saberá se o medicamento está fazendo efeito. Então, gente, aquele negócio de sempre tá perguntando, você tá sentindo dor? Avaliação da dor, tá? Sempre. Comunicando ao enfermeiro ou médico a sua persistência para a reavaliação da causa. Então, quer dizer, tá aumentando, mesmo com a medicação, depois de 3 doses, tudo, ele tá reclamando. Então, enfermeiro, o paciente do leito tal ainda reclama de muita dor. A enfermeira, junto com o médico, vai falar junto ao médico, e o médico vai reavaliar, tá? Outra dor bastante comum é a cefaleia pós-hack anestesia, causada pela saída de líquido durante a punção lobar realizada para a introdução da anestesia. O cliente, ao elevar a cabeça, pode apresentar cefaleia intensa, o que também pode ocorrer mais tardiamente, entre o 2º e o 7º dia após a punção. Nessas circunstâncias, recomenda-se colocá-lo em decúbito baixo, em posição supina, e dar-lhe hidratação adequada por via oral ou endovenosa, bem como os analgésicos prescritos. Gente, existe uma manobra que depois, se o paciente continua com uma dor e diz que é uma dor de cabeça insuportável, é retirado o líquor e introduzido novamente nele, tá? Fazendo tipo uma pressão. É como se ali no espaço aqui da medula tivesse um ar. Por isso que ele sente muita dor de cabeça, tá? Então pega esse líquor e joga lá dentro de novo, fazendo uma pressão para como se esse ar que tivesse ali, vamos dizer que ar tivesse ali, saísse, tá? É bem sério, tem gente que quase surta de dor de cabeça justamente por causa da hack. A hack tem que ficar de olho no paciente para ele não levantar a cabeça. Sonolência. A sonolência é uma característica muito frequente no cliente cirúrgico, assim a certificação do seu nível de consciência deve ser sempre verificada mediante alguns estímulos. Pergunta, estímulo tátil. Olha, seu José, que dia é hoje? Não. Como que é seu nome? Onde o senhor tá? Sempre tá perguntando para ele, tá? Avaliação de nível de consciência. E alterações comunicadas. E as alterações comunicadas o mais rápido possível, pois podem indicar complicações graves como hemorragia interna. Soluço. Os soluços são espasmos intermitentes do diafragma provocados pela irritação no nervo frênico. No pós-operatório, suas causas mais comuns são a distensão abdominal e a hipotermia. No mais das vezes, os soluços terminam espontaneamente ou por conduta simples. Uma delas é eliminar as causas pela aspiração ou lavagem gástrica, deambulação, aquecimento do cliente hipotérmico, mudança de decúbito. Outras, orientar o cliente para inspirar e expirar em um saco de papel, porque o dióxido de carbono diminui a irritação nervosa. Fazer ele hiperventilar. Vômitos. Ocorre muito em pacientes no pós-operatório,
pode ser de ordem psicológica, pela anestesia ou efeitos colaterais de narcóticos ou acúmulo de líquidos e restos alimentares no trato digestivo, decorrente da diminuição do peristaltismo. Os cuidados de enfermagem, gente. Colocar o paciente com a cabeça voltada lateralmente, principalmente os de hack, que não podem mexer a cabeça, deixando uma cuba-rim para recolher o material do vômito. Proceder a aspiração da sonda nasogástrica, aspiração, tá? A fim de esvaziar a cavidade gástrica. Lavar a boca após o vômito e manter o ambiente limpo e com odor agradável. Porque você imagina, ele vomitou, você dá uma limpadinha de nada, deixa aquela sujeira, ele vai ficar sentindo aquele cheiro e vai vomitar, vai continuar vomitando, né? Lavar a boca após o vômito e manter o ambiente limpo, medicar conforme a prescrição, se tiver algum antiemético lá, vou administrar e anotar a quantidade, aspecto e providências tomadas, checar a medicação. Anotação de enfermagem sempre. Sede é a sensação de ressecamento da boca, faringe decorrente da ação inibidora de secreções da atropina. Perdas sanguíneas, perda de líquidos através de sudorese excessiva, hipertermia. Gente, como a gente já falou de hipertermia, o paciente sua muito, vai dar sede, né? Se ele perdeu muito sangue, vai dar sede. Se ele perdeu essa secreção de atropina, vai dar sede, tá bom? Então, qual é o cuidado de enfermagem? Observar os sinais de desidratação, turgor da pele, tá? Ver se a pele não tá seca também, a boca dele, tá bom? Os lábios. Verificar jejum para manter uma hidratação via oral ou endovenosa, umedecer a boca e os lábios, realizar higiene oral no paciente pedindo de hidratar-se por VO. Gente, precisa ficar de olho qual é o tempo que ele pode beber água. Se ele não pode beber água ainda, o que eu vou fazer é pegar passar aqui na boca dele. Só não posso dar água para ele. Por mais que ele peça, eu quero água ali, quero água. Se não tiver liberado, eu não posso, porque ele pode broncoaspirar. Beleza? Vamos falar agora das complicações respiratórias, tá? Então, temos a pneumonia, né? Que é a inflamação dos pulmões associada à presença de exudato nas luzes dos alvéolos, lá dentro do alvéolo, causada por agentes infecciosos e químicos. Os sinais e sintomas: calafrio, febre, dor e pontada no tórax, tosses com expectoração, quer dizer, com exudato, né, com catarro, taquipneia, respirar forte, né, e sudorese profusa, que é profunda, tá? Bastante sudorese. Cuidados prestados de enfermagem, ou técnico auxiliar, tá? Auxiliar o enfermeiro em suas condutas, executar a prescrição do enfermeiro, estimular a deambulação. Quanto mais tempo ele deitado, menos ele consegue tirar isso lá do pulmão, tá? Então ele precisa ficar sentadinho, dar umas voltinhas para ele conseguir esse catarro sair lá do peito dele, tá? Exercícios respiratório e percussão torácica, quando prescrito pelo enfermeiro ou pelo médico, tá? Embolia pulmonar é a presença de um corpo estranho na corrente sanguínea, um coágulo que é transportado para o interior da artéria pulmonar, onde obstrui a artéria principal ou um dos seus ramos. Os sinais e sintomas, gente, então um coágulo, ele se desprende e vai parar lá dentro do pulmão. Qual é os sintomas desse paciente? Aumento da frequência respiratória, taquipneia, tá? Taquicardia, aumento do batimento cardíaco. 10% são assintomáticos, assim, no primeiro período, e 10% tem hemoptise e dor pleural, infarto pulmonar. Os cuidados prestados pela equipe de enfermagem:
tem que fazer esse paciente deambular. Gente, assim que possível, a maior parte, acho que 99% das cirurgias, eles têm que ser estimulados a deambular justamente por causa de coágulo, de trombo, tá? Tem que estimular a deambulação do paciente. Supervisionar os movimentos ativos, realizar os movimentos passivos dos membros do leito. Então, ou ele deambula sozinho, ou tem que fazer lá uma ginastiquinha lá nas pernas dele, por causa dos trombos e dos coágulos, tá? Vamos falar da ferida, complicações da ferida operatória. Então, ele está falando que pode ocorrer alguma infecção, tá? Nessas feridas. Então, o que é infecção? É um processo infeccioso na incisão cirúrgica, geralmente causada por alguns agentes, uns micro-organismos aí, uns patógenos, né? Então, são os streptococos, beta-hemolíticos, aeróbicos, clostrídeos, anaeróbicos, bacteroides. Escherichia coli nas feridas. O agente etiológico principal é Staphylococcus aureus. Os sinais e sintomas de infecção: febre 48 horas após o ato cirúrgico, rubor, dor e supuração da ferida. Lembra os sinais logísticos? Rubor, calor, dor, né? Ficar de olho. Aumento da frequência cardíaca, taquicardia, e quando a infecção é profunda, atinge os planos dos músculos faciais. Ela se manifesta entre o 4º e o 7º dia pós-operatório. Os cuidados de enfermagem: verificar a temperatura de 4 em 4 horas, de acordo com a prescrição do enfermeiro, manter secas as roupas pessoais já de cama. Gente, o paciente está com sudorese, vamos ficar de olho, vamos trocar essas camas, essa roupa de cama, porque ele não pode ficar molhado, tá? Trocar curativos quando necessário e anotar o aspecto do curativo. Tudo que for fazer com o paciente, anotar. Não mobilizar drenos de Penrose ou tubulares, anotar o débito das secreções quando possível colhê-lo, estimular a aceitação da dieta e ingesta hídrica, se o paciente não estiver de jejum. Observação: o ideal é a prevenção iniciada no pré-operatório através de medidas que diminuem essa complicação, melhorar nutricionalmente, imunologicamente, propiciar de forma correta e necessária as medidas de desinfecção, antisepsia e asepsia. Então, gente, que ele está falando pra gente que as infecções, elas têm aquelas medidas no pré-operatório que a gente já conversou, que são medidas muito importantes para quê? Para evitar complicações no pós-operatório, tá? Então, infecção é uma complicação muito séria, tá? Que pode levar o paciente à cirurgia de novo, ou pode levar a óbito. Então, a gente tem que tomar algumas medidas, tem que levar a sério essas medidas de prevenção, tá? Para não acontecer e chegar lá, o paciente tem que tomar antibiótico, ficar internado por mais tempo, voltar para a sala cirúrgica, né? Para cirurgia, é complicado, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente fala mais um pouquinho, tá? De mais coisas. Ainda tem aula pra caramba de clínica cirúrgica. Espero que vocês estejam gostando. Eu adoro. Então, ó, 1000 beijos. Muito obrigada. Boa aula. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntarem, tá bom? Deixa o seu like, inscrevam-se, compartilhem, tá bom? O meu site também já tá lá funcionando, ó. Olha ele aqui. Só entra lá que as aulas também já estão lá, tá bom? Beijo, obrigada.